Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, junto com o povo de Deus, para buscar a face dEle. Vamos orar então por nossos filhos, nossas crianças, e também, mais uma vez, pelo sermão dessa noite. Deus amado e querido, quero colocar diante do Teu altar a vida das nossas crianças, que o Senhor possa salvá-las, que elas possam, Deus, ser encontradas por Ti com o coração arrependido. Abre o entendimento delas para que elas creiam e entendam o Evangelho Santo. Peço pelas professoras e professores que têm se dedicado a ensinar a Tua palavra a esses pequeninos. Que o Senhor possa estar dando ânimo a todos eles, fortalecendo, Deus, lembrando-os que o trabalho do Senhor não é vão. Assim eu te oro, pedindo também que o Senhor nos abençoe essa noite, em nome de Cristo. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre promessas. O que são as promessas? Não é? Tem um livro chamado Peregrino, de John Bunyan, acho que a grande maioria já deve ter lido. E tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, é que ele está no Castelo da Dúvida, e lá ele sofre muito, ele apanha todo dia, para ver se ele desiste, do caminho. E de repente ele encontra uma chave no bolso. E essa chave abria todas as portas do Castelo da Dúvida. E sabe qual era o nome dessa chave? Promessa. Então, para John Bunyan, essa chave, ela abria todas as portas do Castelo da Dúvida. E eu pensei em falar sobre isso essa noite, sobre as promessas, nós temos nos preocupado muito, inclusive com a nossa igreja, em como a suficiência das Escrituras, o Deus Trino e suas promessas, em como elas são de fato suficiente para o povo de Deus. Então, o povo de Deus, de uma forma geral, tem vivido uma crise eu diria, de incredulidade. E isso nos leva ao pecado, nos leva ao desânimo, nos leva a desistir. E só tem um meio de sarar isso. É pregando a palavra de Deus. É pregando. Então não vão ser filosofias, sofismas, ideias do mundo, mensagens humanistas, vai ser sempre voltando para a palavra de Deus. E é isso que vocês devem exigir dos pastores, dos pregadores. Nos pregue a palavra. É isso que nós queremos ouvir. E hoje eu queria então nos fazer pensar nas promessas. Eu quero que você faça um exercício agora aí, onde você está, e lembre de alguma promessa que o Senhor lhe fez. Todo mundo lembrou? Pensou nessa promessa? Essa promessa que você pensou, ela é útil no seu dia a dia? Ela altera a forma como você lê a realidade, como você julga os eventos do seu dia a dia ou da sua vida? Então nós temos que retornar a pensar nas promessas. E a ouvir sobre essas promessas, pregar o nosso próprio coração sobre essas promessas. E essas promessas vão nos ajudar. Porque afinal de contas, é disso que se trata o cristianismo. Não é não? Você está aqui essa noite adorando a Deus, por causa de quê?
causa de uma promessa. Ele prometeu que se você cresce em Cristo, você seria salvo. E você creu e crê nessa promessa. Por isso você está batalhando nessa vida, servindo a Ele. Porque você crê nessa promessa. Então, a promessa que o Senhor nos faz, as promessas que Ele nos faz, é o que nos mantém, é o que nos sustenta. São as promessas do Senhor. Só que, vez por outra, nós vamos levando tombos nessa vida, vamos levando socos nessa vida, vão nos deixando, né? No livro do Peregrino, ele expressa isso muito bem. Eles apanham todo dia, e aí tem a esperança lá junto com eles, se não me falha a memória. E ele quer desanimar, e a esperança vai começar a dizer. E aí ele queria que eles desistissem e tirassem sua própria vida ali. Não, é melhor a gente morrer aqui, a gente vai só apanhar mais amanhã. E a esperança aí falava algumas coisas, dizia algumas coisas e ia dando esse ânimo. Então, e aí no meio do desespero, ele encontra essa chave que tinha as promessas. E aí no meio das pancadas da vida, dos sofrimentos da vida, nós ficamos zonzos e nós não conseguimos mais ver tão nitidamente as promessas. Fica tudo embaçado. Não só no meio das pancadas da vida, mas também quando há muita fartura, quando tudo vai dando certo, ou quando o pecado está sendo atrativo para nós. Nós começamos a não enxergar mais as promessas. E aí é por isso que nós agimos da forma que agimos. Então, às vezes, está indo tudo bem, está tudo dando certo, e nós começamos a esquecer as promessas. A tal ponto, né? Pasmem, né? Mas tem crente que diz assim, não, eu não queria que Jesus voltasse agora. É uma promessa do seu retorno, né? A cristandade inteira espera. Eu acho que é a promessa mais aguardada, né? É esse retorno dele. Mas existem cristãos, quando as coisas vão indo tão bem com eles dizem, não, eu não gostaria que Jesus voltasse agora. Então essa promessa não é tão aguardada assim, porque a vida do lado de cá está muito confortável. E aí quando ela fica desconfortável, se Jesus voltasse agora, né? Então, eu queria que vocês abrissem aí em Gênesis capítulo 12. Eu vou fazer aqui um paralelo em algumas promessas e tirar algumas lições. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ao verso 4, partiu, pois, Abrão. Aqui você tem uma promessa, certo? Essa promessa feita a Abraão aqui, é o que o leva a sair. Ele vai abandonar tudo, o que ele tem nas mãos? Só uma promessa. Ele só tem uma promessa, e ele vai. Aí os descendentes dele vão ouvindo sobre essa promessa. E aí o que é curioso aqui, lá no capítulo 50 agora de Gênesis. Olha só. O último capítulo de Gênesis. Aproximadamente aí 500 anos depois, você tem José, agora com 110 anos, prestes a partir, a morrer. E então, verso 24, diz assim: disse José a seus irmãos, eu morro,
Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Então, José ele vai morrer aos 110 anos. Ele passou dos 30 anos até os 110 como o homem mais importante e mais poderoso do mundo de sua época. Mas ele ainda assim tinha essa promessa. E no momento da sua morte, ele chama os seus irmãos para jurarem. Só, Deus vai fazer isso aqui, eu quero que no dia que ele fizer, vocês levem os meus ossos. Quando vocês forem ler o Êxodo, né, você vai ver então Moisés, eles levando os ossos de José para enterrar lá. Tá? Então, a promessa no coração de José se mantinha viva. E aí talvez isso explique muita coisa, como é que esse homem se manteve puro, santo, em meio às provas, em meio às calúnias e traições, e em meio à bonança e fartura. Então a vida de José vai nos dois extremos, e ele se mantém firme. E a promessa, ela nos ajuda nisso. A promessa, ela nunca é alterada, ela está sempre lá. O que altera é a forma como nós a vemos, o quanto nós cremos ou não na promessa. E isso modifica a nossa forma de viver aqui, tá certo? Então, deixa eu ler algumas promessas para a gente alegrar nosso coração. Abre aí Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. A partir do verso 16. Olha só uma promessa que nós encontramos aqui. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Malaquias 3,16. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Verso 1 do capítulo 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui você tem promessas tanto do juízo como do livramento do juízo. Então, o Senhor vai julgar essa terra. Ele vai punir essa terra. E aí ele promete que vai nos poupar, como um filho poupa, como um pai poupa o filho que o ama. Aí são duas coisas aqui, ó.
como as promessas são importantes. Às vezes eu não creio na promessa de que Deus vai destruir isso aqui. Por isso que meu coração se agarra a isso aqui. E eu não creio também que Deus vai me livrar. Então, quando eu creio na promessa de que Ele vai punir isso aqui, esse mundo, eu começo a olhar para ele com a perspectiva de Eclesiastes. Uma vida debaixo do sol é completamente sem graça. É uma mesmice sem fim. É um mundo sem graça. Isso me ajuda a não buscar a minha satisfação nas coisas desse mundo. A não buscar a minha alegria, a minha paz no mundo quebrado e caído. E isso me guarda de o meu mundo não ruir quando algo der errado nesse mundo. Entendeu? Porque quando eu coloco a minha satisfação nas coisas deste mundo, e alguma coisa dá errado, meu mundo acabou. E aí a cristandade, ela sofre muito com isso. Porque parece que tudo se resume ao que está aqui e o agora. E aí as promessas, elas me ajudam nisso. Tanto eu encarar para esse mundo da perspectiva correta, um mundo debaixo do sol, debaixo da maldição de Deus, como também eu aguardar que um dia eu serei livre. Como o pastor Thales pregou no domingo, Asaf invejando os perversos. Não é louco isso? Um crente invejando a vida do perverso. E como é que Asaf se livra disso? Ele olha para o fim, onde haverá o cumprimento pleno da promessa. Ele se agarra a isso. É a promessa. Então, quando eu olho para esse texto aqui, que nós vamos saltar de alegria, como os bezerros, né, soltos da estribaria. Por quê? Porque seremos poupados. Nós temos uma promessa. Você vai ser poupado. Então, é uma promessa incrível. Você já pensou você andar assim na cidade como quem vai ser poupado? Não é? Você, assim, a paz dominando seu coração. Por quê? Porque eu vou ser poupado. Já pensou? Um dia quando Deus for derramar sua ira aqui, que nem bunkers vai proteger nada, eu vou ser poupado. Ele não vai esquecer de mim. Ele tem um memorial diante dele, com meu nome lá escrito. E ele vai me poupar como quem poupa o filho que eu amo. Nesse dia o texto vai dizer, vocês vão ver outra vez a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Eu vou ser poupado. Vamos para outra promessa? João, capítulo 14. Essa é bem conhecida. João 14. Malaquias é uma referência à segunda volta de Cristo, que ele vai julgar, e aí vai dar início então ao milênio. E aqueles que servem a Deus vão ser poupados ali. Tudo indica se referindo aos judeus. Então vamos lá agora aqui, na nova aliança. João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Lembra que Jesus começa a sua despedida no capítulo 13, anuncia o traidor,
um de vocês vai me trair. Então, a vida dos discípulos vai dar assim uma cambalhota, né? O carro deles vai capotar. Jesus vai ser entregue e morto. E eles estão com os corações embaçados. Tá cinzento. E aí, como é que Cristo faz para resolver isso? Eu acho isso incrível. Como é que Cristo faz? Ele dá uma promessa. Ele não diz, fique tranquilo, tudo vai se resolver e tal. Eu vou dominar o Império Romano e tudo. Não, ele dá uma promessa. E qual é o conteúdo da promessa? É que eu vou voltar para pegar vocês. É isso. Então, eles estão para baixo, aterrorizados com o que vai acontecer. De fato, o mundo deles vai ruir agora nesse momento aqui. O Salvador deles vai ser entregue. De forma injusta, vão escolher Barrabás no lugar de Jesus. Eles não têm poder bélico para impedir isso. Eles estão sendo injustiçados, estão vendo a injustiça diante dos seus olhos. Um homem santo, puro, sendo pregado numa cruz. Estão vendo ele sendo esbofeteado, ele cuspido na cara, colocando uma coroa de espinhos nele, e eles não podem fazer absolutamente nada. Eles estão aterrorizados, estão com medo de tudo. E esses homens, exceto Judas, o traidor, esses homens amavam a Cristo a ponto de terem largado tudo por ele. A vida desses homens está com 3 anos que é só viver Cristo. A atividade diária deles era estar com Cristo e pregar o evangelho do reino. E agora esse Cristo, pelo qual eles abandonaram tudo, está sendo pregado numa cruz. Tirar o chão debaixo deles. E Cristo então diz para eles, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam em mim. Creiam. Por quê? Porque eu vou vir buscar vocês. Eu vou vir buscar vocês. E aí, onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Essa foi a promessa. Eles iam passar por grandes problemas. E eles recebem essa promessa. E era o que eles tinham. E aí a crise de identidade que o cristão vive hoje é que essas promessas não servem mais. E como é que nós vamos resolver isso? Sabe como, irmãos? Lendo essas promessas, lendo e lendo e lendo. Se seu coração está assim, está incrédulo, continue lendo, chorando diante do Senhor, lendo as promessas, clamando, Deus me faz crer nessas promessas. Não são outras coisas que vão resolver. É aqui. São as promessas. O Criador, aquele que nos formou, quando ele viu os seus discípulos desanimados, o que ele fez? Ele deu para eles uma promessa. E é nisso que nós devemos nos agarrar e crer, para passar pelos intempéries dessa vida, pelas dores, pelas dúvidas. Não vamos ao Egito, atrás das cisternas rotas, tentando encontrar consolo e conselho no paganismo. Não. Vamos nos voltar para a palavra, para as suas promessas. Mas na frente, agora já ressurreto, Cristo vai ser assunto aos céus. Em Atos capítulo 1, olha comigo lá. Atos 1. Verso 9. Diz assim: ditas
estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Mais uma vez eles escutam a promessa de que ele vai voltar. Aí nós temos a promessa de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai até lá comigo. Essa é bem conhecida de todos. Vamos ler. Não queremos, porém, verso 13, tá? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, um eufemismo para a morte, para não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Eu lembro, há 30 anos atrás, na época da minha conversão, se falava muito. Jesus está voltando, né? Tinha aqueles evangelistas nas paradas de ônibus. E eles só falavam isso. Jesus está voltando. Então o pessoal falava muito isso. Eu não era crente, não entendia nada disso, né? Só fico falando Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Enfim. Então se falava muito, se pensava muito no arrebatamento. Eu lembro que minha família não era cristã, às vezes eu acordava num pesadelo, chorando, porque o arrebatamento aconteceu e eles ficaram. Então tinha muito isso, né? Existia alguns presidentes de mocidade que colocavam medo nos jovens. Você vai ficar, se você não se comportar direitinho, você vai ficar. Aí o diabo vai reinar aqui e tal, enfim. Então se falava muito a respeito disso e talvez a gente foi perdendo um pouco isso. Aqui a igreja está vivendo um momento de grande sofrimento. É tanto que eles estão confundindo já estarem no dia do juízo. Porque tá uma confusão grande, perseguição, muito sofrimento. E alguns irmãos estão morrendo no meio disso tudo. E aí eles então estão sofrendo com isso. E Paulo os lembra de quê? Da promessa. Qual é o consolo de Paulo para esses irmãos que estão sofrendo com a perda de entes queridos, no meio de uma tribulação? A promessa de que Jesus vai voltar. De que nós seremos arrebatados. E o conselho final de Paulo, ou melhor, a ordem dele, está no imperativo, é o quê? Consolem uns aos outros com estas palavras. Como nós perdemos isso, né, irmãos? Como isso não tem mais poder para gerar consolo. Eu chegar para alguém e dizer: ei, Jesus vai voltar. Você vai ser arrebatado. Aguenta mais um pouco. Esse é o consolo.
Vocês estão vendo que não tem outro caminho? Nós temos que nos agarrar às promessas do Senhor. Veja o efeito disso, o efeito prático disso na vida de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu amo esse texto. Eu vou ler a partir do 9, só para a gente ver o contexto da situação de Paulo, tá? Aquele é a sua última carta, ele está preso, aqui ele vai ser morto. A tradição diz que Paulo foi espedaçado, arrancaram a cabeça dele, depois cortaram todo o corpo dele. E aqui ele já sabe, aqui ele está numa masmorra, geralmente era uma prisão que era um buraco, tinha umas grades, e aí quando chovia, caía tudo lá dentro, e ele não está numa casa e tal, enfim. Então não está com frio e está abandonado. Olha só o cenário. Procura vir ter comigo depressa, ele pede para Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério, para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. Como é que você esperaria alguém que foi traído, abandonado, e por causa do próprio ministério, ele teve que espalhar seus companheiros? Então Paulo está sozinho, não só porque foi abandonado, mas por opção, por amor à obra de Deus. Então ele espalha seus companheiros, ninguém é a favor dele, é injusta a prisão dele, quanto mais a sua morte. Ele agora está nessa situação, no fim da vida, após ter servido ao Senhor. Você acha que alguém assim tem motivo para agradecer? Para glorificar a Deus? Numa perspectiva humana, deu tudo errado para ele depois que ele conheceu o Senhor. Quem gostaria de um fim assim? Abandonado, traído? Quem gostaria? Só que ele tem uma promessa nas mãos. Ele está lá nessa prisão e ele tem uma promessa. E a promessa, no verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Portanto, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você vê alguém que perdeu tudo, só não a promessa. E ele pode olhar para o Deus, não para o Deus que não está governando a vida do jeito que o agrada, não é? Esse Deus me desanima a adorá-lo. Por quê? Porque está dando tudo errado. Paulo não tem essa perspectiva. Paulo olha para Deus
crê na sua promessa, confia nela e diz: Ele vai me guiar a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ele está lá. Qualquer ser humano olha para Paulo e vai dizer: ele é louco. Ele é maluco. É para esse camarada estar em depressão profunda. O que ele sofreu, só que ele tem as promessas nas mãos. E é isso que sustenta ele. É isso que, em meio a um fim tão trágico para nós, olhando de fora, que para ele não é um fim vitorioso. Ele não cedeu, ele continuou honrando o Senhor. Nesse fim, ao lembrar da promessa e ao citá-la para Timóteo, ele conclui glorificando a Deus. Esse Deus que me deu essa promessa. Esse Deus deve ser glorificado pelos séculos dos séculos. Mas Paulo, olha a tua vida, cara. Olha que vida triste, olha que fim triste. Não se trata desse fim aqui. Se trata da promessa. Se trata do fim último. Se trata do depois daqui. É disso que se trata. Jesus veio morrer numa cruz e resolver exatamente isso. Nos dá uma promessa de perdão dos nossos pecados, de sermos aceitos diante de Deus, porque Ele nos perdoou. O seu sangue, na nova aliança, inaugurou a nova aliança, pagando os nossos pecados. Essa é a promessa. É nisso que nós temos que nos agarrar, isso deve nos motivar a servi-lo. 1 Coríntios capítulo 15, termina no verso 58, dizendo: portanto, sede firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por causa de quê? Por causa da promessa da ressurreição. Então, se nós vamos ressuscitar, se a morte foi tragada pela vitória, eu vou viver servindo a esse Deus. É a promessa. Promessa de sermos restaurados para o Senhor. Veja por fim, Hebreus capítulo 13. Digo melhor, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Verso 13. Ele fala dos patriarcas, aí ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então eles acenaram para a promessa. Todos eles morreram na fé, confiando nessa promessa, sem ter recebido essa promessa ainda, mas acenaram para ela e confessaram que estavam aqui só de passagem, que buscavam essa cidade, essa pátria celestial, preparada pelo próprio Deus. Eu fico tentando imaginar uma cena, sempre que eu estou estudando assim, pensando, eu fico viajando em alguns pensamentos. E eu penso que é mais ou menos assim, ó.
tem uma multidão aqui, né? E eles estão caminhando, olhando lá para a promessa. Aí eles vão assim, aí topa aqui e tal, e algumas coisas tentam chamar a atenção. E não, calma aí, que eu não posso perder de vista ali. E vão caminhando, ei, peraí, vem cá, isso aqui, não, eu não posso perder de vista ali. E ele foca nessa promessa, a tal ponto que as pessoas vão olhar para eles e vão perceber o quê? Que eles estão focados em algo, não é assim? Que eles estão olhando para essa promessa, que eles estão procurando essa pátria. Por isso eles diziam, ei, eu estou só de passagem aqui, eu sou um peregrino e um forasteiro. Eu estou procurando, eu estou focado ali, eu estou caminhando para ali, eu estou acenando para ela. Eu já estou vendo aqui essa promessa, que é a ideia da fé. No verso 1 do capítulo 11. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então eles caminhavam, crendo, morreram na fé, crendo nessa promessa. E isso definia o comportamento deles no presente. Por isso, acredito piamente que a cura para a nossa alma é voltar-se para as promessas. Essas promessas, elas têm que voltar a ser o alívio da nossa alma. Essas promessas, elas têm que voltar a ter valor profundo para nós. Precisamos retornar a pensar, a ler e a falar nas promessas, para que a fé brote nessas promessas. Nossos problemas da alma seriam resolvidos por causa da promessa. Talvez você ache que eu estou exagerando, mas vejam como termina esse texto. Vamos ler a partir do verso 33. Vou ler a partir do 32. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Essas pessoas passaram, essa última parte do texto que eu li, para mim isso é surreal, e para você também, concorda? Um sofrimento assim, não é? Eu nunca passei por algo assim. É um negócio que está muito longe de nós. Mas o legal é que esse texto vai nos ensinar que essas pessoas passaram por isso. E como é que eles conseguiram? Como é que alguns não aceitavam nem o seu próprio resgate, preferiam ser mártires? Como é que o camarada aguentou ser cerrado ao meio,
sem negar a sua fé. Qual era o segredo deles? As promessas, que eles nem chegaram a obter, só viram de longe. E nós, por bem menos, temos negociado a fé. Por bem menos o nosso mundo acaba, rui. Por isso, precisamos voltar a ter fé nas promessas. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem com o teu poder, Senhor, sobre a tua igreja. Que o teu Santo Espírito possa aplicar a tua palavra e as tuas promessas no nosso coração. Enche nosso coração de fé nas tuas promessas, a tal ponto que possamos viver aqui como peregrinos e forasteiros. Abre o nosso entendimento para ver a grandeza das promessas que o Senhor nos fez. Ver o valor das promessas que o Senhor nos fez. Para que possamos vencer, Deus, as dores dessa vida, ao olhar para as promessas. Para que possamos olhar para as dores dessa vida como Paulo e chamá-las de leve e momentânea. E quando olhar para as promessas, o muito peso eterno de glória, dizer que é acima de qualquer comparação. Faz isso em nós, Deus. Abençoa essa pequena comunidade. Nos enche de fé nas tuas promessas. Nos torna filhos teus radiantes nesse mundo. Falando das promessas com ousadia, intrepidez, com entusiasmo. Como alguém que de fato acredita. E assim possamos testemunhar do santo evangelho que colocou em nossas mãos de graça essas promessas. Assim eu te oro no nome de Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Deixa eu só avisar para vocês, para a gente então encerrar o nosso tempo aqui. Amanhã a gente vai ter um culto campal ali no Ponto Shop. Estejam orando, a gente quer levar a banda lá, fazer um negócio bem legal e pregar o evangelho. Se você puder ir amanhã, aparece lá, né? Para distribuir um folheto e tudo. Mas se não puder ir, lembra de estar orando por isso, que aí você vai estar lá em oração junto com a gente, falando do evangelho ali, tá certo? No domingo, nossa escola bíblica dominical e à noite o nosso culto de adoração. Nós não teremos programação no sábado, tá certo? É um sábado livre aí para os irmãos poderem ter um tempo em família e em comunhão com outros irmãos, caso